um respiro de arrecadação para o governo ou até mesmo complicar um pouco mais ainda essas aspirações arrecadatórias. São 10 horas e 3 minutos e a gente já vai chamar o Fábio Coelho, presidente da AMEC, Associação dos Mercados de Capitais, já está aqui conosco para a gente bater um papo a respeito de toda essa situação envolvendo Petrobras. Fábio, seja bem-vindo aqui à BMC News mais uma vez, sempre um prazer falar contigo, muito bom dia. Prazer enorme, Felipe, prazer, Paula, estar com vocês novamente. Fábio, a questão da Petrobras tem dado bastante pano para a manga, né? A gente tem conversado a respeito dessa situação, dessa possibilidade aberta pela companhia para exposição, né, e colocar pessoas politicamente expostas no alto escalão. E essa é uma situação que acabou trazendo algum tipo de cautela para os investidores, muita gente se questionando a respeito dos próximos passos da governança da companhia, né? Queria entender um pouco da sua visão, queria saber como que você viu esse comunicado da Petrobras e se, de fato, a governança da companhia está em risco. Felipe, mais uma vez eu estou aqui para fazer comentários sobre a governança da nossa empresa de óleo e gás. A gente já tem visto aqui nos últimos, talvez, 12 meses, para não ir muito longe, vários aspectos envolvendo a maneira como a companhia, obviamente, se relaciona com seus sócios privados. E agora não é diferente. A gente está tendo agora com esse comunicado que foi feito ao mercado, acho que 2 pontos que chamaram bastante a atenção do mercado. O primeiro deles, com um risco muito elevado, que de certa forma agora fica próximo de se materializar, de indicações políticas sendo feitas aqui dentro da companhia. A gente, aqui dentro da AMEC, nós fomos uma voz, estamos sendo uma voz bastante ativa, sobretudo com as mudanças que foram feitas na lei das estatais, mas quando a gente tem agora uma suspensão temporária dessas regras aqui que foram importantes para vedar essas indicações políticas, e a companhia anuncia de maneira surpreendente que ela pretende fazer o que ela chamou de um ajuste técnico, de uma atualização pontual do seu estatuto, para refletir essa alteração temporária da lei das estatais, é algo, obviamente, que a leitura do mercado faz como um enfraquecimento, mais uma vez, da governança da companhia. Não tem outro nome. A gente pode se esconder aqui por trás, enfim, de comentários, jogo de palavras, mas o risco fica, obviamente, iminente. É como se a gente tivesse, aqui para concluir, estamos vendo aqui vários conflitos geopolíticos ao redor do mundo e você vê, eventualmente, uma movimentação de tropas num determinado país e ele alega assim, não, é apenas um exercício militar. A gente não pode tomar como naturalidade essa alteração, proposta de alteração estatutária, dando essa sinalização nesse ambiente que vocês mesmos mencionavam aqui, quer dizer, a base de apoio do governo buscando cargos aqui no governo federal e tudo, a gente tem essa porta de entrada flexibilizada aqui na nossa companhia de óleo e gás. Fábio, muito bom dia para você, Paula Moraes, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui com a gente, por nos atender. Queria entender mais, quando você fala em questão até de cargos, essas mudanças especificamente aí anunciadas, elas podem abrir caminho aí para, caminho a loteamento da Petrobras, inclusive? Paulo, como eu citei, a gente já tem feito vários comentários aqui da BMC de que isso não é novo. A gente teve uma alteração que a gente acha que também um ponto bastante deletério, que foi a indicação de representantes para o conselho da companhia que estão no Ministério Supervisor. A gente acha isso um conflito de interesse absurdo, que estava com um ponto de veto, de vedação lá na lei das estatais. Isso foi feito neste governo, isso foi feito no governo anterior, e eu vou ser repetitivo aqui de mencionar que toda essa leitura, ela vem num crescendo, imaginando que a gente não sabe o que vem pela frente. É, de fato, um enfraquecimento da governança corporativa. E a governança corporativa, a gente menciona aqui numa linha de intervencionismo que a gente vê do Estado dentro dessa companhia, que é 49% privada, ela se dá de várias maneiras, e essa leitura que a gente tem aqui, inoportuna, pelo momento que a gente, sensível que a gente
obviamente vive aqui no país, né, de fazer essa alteração, dando essa sinalização de que sim, Paula, a indicação aqui de natureza política, que a gente reputa aqui como algo bastante deletério, se a gente aprendeu alguma coisa com a história recente aqui do nosso país. Fábio, a gente tem acompanhado, né, a movimentação do investidor estrangeiro aqui no Brasil. Na sexta-feira foi vencimento de opções, a gente teve um volume muito forte de movimentação financeira, inclusive saída do investidor estrangeiro aqui, quase 2 bilhões. A grande dúvida, né, de quem trabalha no mercado é se na segunda-feira esse volume continuaria, né, esse volume forte de saída continuaria. A gente viu mais de 600 milhões de reais retirados num dia em que a Petrobras caiu cerca de 6%. A minha pergunta para você é em relação à imagem do investidor estrangeiro, em relação a uma das principais companhias que a gente tem aqui no Brasil. Quando você fala, né, que não é novo, que já teve problemas de governança na companhia e desde o low ali da companhia, quando a gente teve problemas gravíssimos, a empresa foi se recuperando, buscando uma recuperação de credibilidade, buscando uma recuperação na sua imagem, buscando melhorar seus indicadores, buscando melhorar a sua governança e a tratativa com o investidor internacional, até para não proporcionar, né, novos motivos para resgates. A pergunta que eu tenho para você é justamente essa, né? Se essa relação com os investidores internacionais, essa busca pela melhoria na sua imagem, na sua governança, construída ao longo de muitos e muitos anos, quando sofre um arranhão, quando sofre uma possibilidade de uma ruptura, por menor que seja, isso acaba contaminando todo um ambiente. Como que isso é encarado, como que isso é tido até mesmo pelos investidores internacionais? Felipe, você sabe que aqui entre os nossos membros da associação nós temos vários estrangeiros aqui. E o que a gente acaba ouvindo deles é uma espécie de anestesia, né? De fato, eles têm aqui um ponto de credibilidade, uma falta de credibilidade muito grande aqui com a empresa, mas eles alegam, né, que principalmente no passado, né, a gente tinha um desconto sendo tão grande dado para o valor de mercado da companhia, que fazia com que, por uma maneira ou de outra, eles apostassem que haveria talvez uma espécie de melhoria ao longo do tempo. Aquela leitura de que está tão ruim que eventualmente tudo que pode vir pela frente vai ser efetivamente para melhorar. Tá? Agora, a nossa leitura, você mencionou aqui de causas, etc., não sei se correlação ou causalidade, sim, mas nós entendemos que o ponto mais importante aqui que permitiu essa melhoria que você citou aqui ao longo do tempo, da companhia, inclusive, ser capaz de gerar resultados históricos aqui, foi de fato essa restrição dada pela lei das estatais, motivo pelo qual nós aqui na associação, né, entendemos, né, que manter, resistir e efetivamente garantir a validade da lei das estatais é algo muito importante para essa e para várias companhias brasileiras, né? A gente não entende aqui, desculpa me alongar, né, de que existe qualquer tipo de preconceito aqui com o mundo político quando existe esse tipo de afastamento, né? Qualquer regulador aqui do nosso sistema financeiro sabe que para ele, obviamente, garantir o funcionamento dos respectivos mercados, ele tem que colocar restrições profissionais, pode colocar aqui modulações. A própria Constituição Federal, quando diz que um senador da República precisa ter no mínimo 35 anos de idade para exercer o cargo, certamente a gente não tem nenhum tipo de preconceito com a geração Z quando a gente faz restrições dessa natureza. Ô, Fábio, foi justamente esse, talvez, desalinhamento ou descasamento das informações que acabou gerando um ruído, né? Porque a lei das estatais foi posta, né? Tá sendo cumprida, inclusive, mas uma possível mudança de entendimento, ou até uma mudança de entendimento provocada ali pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que ocasionou essa repercussão na Petrobras. Até o presidente Jean Paul Prats falando, né, que essa comunicação foi justamente para cumprir a lei das estatais. Quando há uma mudança, né, e aí ela vem hierarquicamente de cima para baixo, provocada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e aí impacta na empresa, talvez uma comunicação um pouco mais clara, um pouco mais transparente, tentando reduzir os ruídos,
não tão direta do jeito que ela foi, vai ser assim, a gente decidiu que é desse jeito e tudo mais, isso poderia criar menos ruído, poderia trazer menos impactos para a companhia e até mesmo para os investidores com quem você tem conversado? Felipe, é difícil a gente tirar do contexto, né, enfim, desse histórico recente que a gente menciona aqui na companhia, né, essa questão do voluntarismo. E o que chama mais atenção é o fato de a gente ter uma suspensão temporária do nosso Supremo aqui com relação à ADIM que foi imposta, né, suspendendo aqui os efeitos da lei das estatais. É uma suspensão temporária. Então, buscar e chamar uma alteração estatutária para alterar aqui, refletir esse ponto, já que no Estatuto da Companhia, nós entendemos como algo muito antecipado. Agora, você tem razão, né? Eu fico me pegando aqui até como soando repetitivo, né? O público aqui da MEC já sabe que eu bato muito nessa tecla da questão de falta de comunicação, reconhecida hoje aqui, inclusive, pelo presidente da companhia, né? De fazer os anúncios e não dar esse detalhamento, deixando aqui um grande gap, um ponto de interrogação para ser preenchido na cabeça de cada um dos analistas de mercado, né? A companhia mencionou que vai trazer detalhamento desses aspectos aqui na semana que vem, sobretudo aqui do fundo de reserva, e etc. Mas de fato quer dizer, o mercado é pego de surpresa, não sabe detalhes de como ele vai performar, qual é a extensão, se a empresa tem novas ideias aqui do que vem pela frente em termos de projeto, qual destinação vai ser dada para esses recursos que serão alocados no fundo. Ou seja, né, não dá aqui para a gente imaginar, né, que isso tenha sido feito simplesmente como uma boa ideia gerada no momento ali de iluminação de parte dos representantes da companhia. O Fábio, nos últimos dias a gente tem visto uma série de movimentações de implicações políticas afetando as empresas. A gente tem comentado bastante Petrobras porque é o fato mais recente, o que acabou trazendo mais impactos especificamente. Mas a gente viu recentemente até indicações políticas na Tupi, que é uma empresa de capital aberto, mas privada, e indicações governamentais por meio, né, de alguns atributos ali que possibilitariam essa possibilidade. Tem também, e aí são especulações a respeito da possibilidade do ex-ministro Guido Mantega na Vale. A Vale, que já é uma empresa privatizada há muitos e muitos anos, mas ainda tem uma interferência ou até mesmo uma proximidade com a questão política por conta, né, de alguns fundos de pensão, por conta, inclusive, da Previ ter uma participação muito relevante na companhia. Enfim, a minha pergunta para você é essa, né? Você falou, não é nova a questão de interferência governamental em empresas, mas a gente está vendo uma série de possibilidades de interferências ou até mesmo indicações políticas em empresas agora privadas, né? Como que essa dinâmica acaba também trazendo algum tipo de impacto para o mercado de capital? Porque já era esperado ou existe essa possibilidade e esse risco em empresas estatais, como a gente fala de Petrobras, de Banco do Brasil, por conta dessa cautela, justamente por ser controlada pelo governo. Agora, nas empresas privadas, existe essa cautela, existe essa possibilidade, já é algo monitorado pelo mercado de capitais? Felipe, olhando aqui o roteiro do filme, eu acho que a gente pode classificar assim como um filme de terror. Agora, a gente precisa fazer uma separação muito clara, né, de indicações em empresas de natureza privada, indicações de empresas aqui com esse cunho mais estatal, né? Um ponto que a gente defende aqui com certo fervor dentro da associação é a autonomia que o investidor tem para fazer suas indicações conforme as suas convicções. Então, o mercado pode eventualmente concordar, discordar, mas o fato é que o investidor, quando faz essas indicações, está ou deveria estar buscando realmente o melhor interesse da própria companhia. Então, a gente teve indicações aqui que, de certa forma, desagradaram a extensa maioria do mercado, mas a gente entende que existe uma legitimidade dos investidores, né? O contrário senso, se a gente começar, obviamente, a fazer questionamentos dessa natureza, enfim, o resultado pode ser ruim, desde que, e aí vem o ponto essencial sobre o qual a gente defende, né? Que essas indicações cumpram aspectos de governança interna,
cumpram aspectos dos estatutos, cumpram aspectos da lei das estatais, da lei das SAs e etc. Eu acho que é diferente da narrativa que a gente tem construído aqui nesse momento. Então, acho que a gente precisa fazer essa separação, mas o fato é, né, que do ponto de vista, enfim, do que a gente tem enxergado aqui de evolução da governança corporativa, separar essas indicações de natureza privada dessas de pública, eu acho que é o ponto central da discussão que a gente tem feito aqui recentemente. Perfeito. Fábio, agradeço muito sua participação, obrigado por nos atender e fazer essas análises muito importantes a respeito do cenário de governança que a gente está passando nesse momento e, claro, né, com essa visão focada no mercado de capitais, investidores estrangeiros, isso é muito importante para o contexto que a gente está trazendo aqui para os nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima, uma ótima quarta-feira para você. O prazer é meu. Até a próxima.